Então, iniciando a revista de fevereiro de 1858, iniciando então com as diferentes ordens de espírito. Eu achei muito interessante voltar a esse estudo, parece bastante básico, né? A gente, quando estuda o livro dos espíritos, lê, ou muitas vezes passa batido, né? Passa por cima, mas é bem interessante para nossa reflexão, para que nós entendamos, e quem está assistindo também entenda muito bem, que todo tipo de espírito pode se comunicar, pode estar à nossa volta, né? E que por conta disso nós precisamos mudar hábitos, aprender a conversar com eles, a analisar as conversas, né? Que é isso que Kardec vai desenvolver aqui. Uma coisa... Bom, eu vou falar já. A gente começa então com as diferentes ordens de espíritos, né? Que como humanos não é porque virou espírito que atingiu a perfeição, que não vai mais reencarnar, que virou santo do dia para a noite, né? Como nós, a gente desencarna e continua carregando as mesmas imperfeições morais, os mesmos vícios materiais. Inclusive, eu posso estar muito errado, mas eu acho que quando a gente tem essas imperfeições e a gente desencarna, elas podem até por algum tempo se ampliar, por assim dizer, por estarmos mais livre em contato com o nosso verdadeiro eu, né? E enfim, aí com o passar do tempo a gente vai lidando com tudo isso. Deixa eu só falar uma coisa, favor. Paulo, muito interessante que tu pontuou agora, é a questão que quando a pessoa desencarna, os defeitos dela se tornam mais aguçados, né? Foi pelo menos o que eu entendi que tu posicionou. Sim. Bom, sobre isso, eu tenho uma grande ideia, tá? Que seja que quando o espírito desencarna, os defeitos dele se tornam mais evidentes. Por exemplo, um espírito sensualista, ele vai ter dificuldades de sair de perto de um ambiente de sexo. Por exemplo, um espírito viciante, ele vai ter muita dificuldade em sair do ambiente alcoólico, do ambiente de drogatização, porque nós, estando encarnados, nós temos deveres familiares, deveres de trabalho, ou seja, o alcoolista, ele vai beber, ele vai no barzinho beber, coisa e tal, depois ele tem que voltar para casa. No outro dia ele tem que trabalhar. No outro dia tem as coisas de casa para resolver. Ele, no fim do dia, vai lá e toma uma cachaçinha, uma coisa, e volta de novo tudo a mesma coisa, né? Fora algumas pessoas que largam a vida por causa do alcoolismo, né? Mas, de maneira geral, isso é muito comum. Só que quando essa pessoa está desencarnada, ela perde os hábitos de casa, os hábitos de trabalho, e o pensamento dela se volta todo para o alcoolismo, né? Ou para a sexualidade, ou outros vícios, quer que seja. Porque uma vez que não tem o corpo e as atividades para fazer, ela, como diz o espírito, pensar em fazer é já estar fazendo, ao contrário de nós. Se nós queremos fazer vocês falam aí em São Paulo misto quente, aqui a gente fala torrada, né? Se você está com fome e quer fazer um misto quente para comer, você tem que fazer, preparar o pão, ligar a máquina e tal. O espírito, estando desencarnado, no que ele pensou, já está comendo, né? Ou já está fazendo outra coisa, ou enfim, né? Não que espíritos tenham que comer, não foi isso que eu quis dizer. Eu quis dizer que eles pensam, já estão fazendo. Então, a pessoa que sexualista, ou alcoolista, ou outros defeitos, a pessoa gananciosa, ela vai ter dificuldades em parar de pensar nisso, né? Não é uma ideia tão difundida por Kardec. Tem algumas passagens que sugerem isso, né? Mas, pelo que se entende, é assim que funciona. Por isso, da dificuldade da pessoa, estando desencarnada, se expressar da sua pior maneira, né? Sim.
que não tem como atenuar com o corpo. Sim. E aí a gente tem a resposta, né? Para que reencarnar? É a reencarnação que muitas vezes tira a gente justamente desse meio, oblitera um pouco, né? Essa coisa tão profunda que a gente tem, e a gente tem a chance de, mais uma vez, recomeçar, por assim dizer, redirecionar, né? Aí entra a importância dos pais e tudo mais, né? Mudar o ciclo, né? Ele consegue mudar o ciclo, né? E consegue se separar daquelas amizades que ele tinha. Porque estando desencarnado, ele consegue, pelos espíritos desencarnados, de mesma evolução. Ou seja, pessoas que também são viciantes e têm outros defeitos. Quando ele encarna, ele pode estar em contato com pessoas que não estão com esse mesmo vício. Então, facilita. É um novo ciclo, como tu disse, Paulo. Sim, legal. Joel, queria falar? Pode falar, Ariane. Tem algumas pessoas que eu escuto e um deles fala assim que o corpo é o Rivotril da alma, né? Porque o corpo parece que dá uma acalmada naquilo que o espírito sente. Então, o problema é, dizem que quando a gente está quer dizer, a gente não, né? Um dia eu estou também lá. Quando nós somos espíritos errantes, fora daqui, a gente sente mais o entorno da gente. Não é só... A percepção é maior. Então, quando a gente percebe mais, a gente fica perdido no meio todas aquelas coisas. Eu tenho a impressão que é isso. Então, a pessoa não consegue... não é aproveitar, mas ela não consegue ter o sossego, vamos dizer assim. Que a gente acha, morreu, vai ter paz, não sei o quê. Mas não consegue ter esse sossego porque chegam todas aquelas manifestações que estão em volta dele. Por isso que é importante, pelo que eu entendo, encarnar, porque a gente consegue dar uma limpada naquilo que está, entre aspas, né? Limpada entre aspas. Naquilo que está com a gente, como o Alberto falou, dos nossos vícios, nossos problemas, nossas teimosias, essas coisas. Sim. É uma verdadeira bênção. Deixa eu voltar aqui. Bom, então, só para citar, né, Kardec fala que a escala que ele ali formulou com o auxílio dos espíritos não é, claro, uma escala absoluta, que tem espíritos que podem dizer que tem, em vez de 10, tem 9, assim como Kardec inicialmente formulou 9 e depois aumentou para 10, né? Isso não é absoluto e inclusive, elas são muito interligadas, né? A gente vai ver que tem muitas características nossas mesmos que a gente vai encontrar em várias delas, né? E é justamente por isso que eu convido as pessoas a fazerem esse exercício enquanto a gente entra nesse estudo, de começar a prestar atenção, porque eu já fiz isso um pouco mais para trás, de olhar para ali e falar, meu Deus, onde é que eu tô? Eu não sou espírito bom, mas eu não sou espírito também tão ruim assim. Então eu não estou em ordem nenhuma, eu não pertenço a nada, né? Vai ser bem interessante isso aqui. Aí, só para citar também, a gente tem, como eu falei agora, né, 9 classes nessa edição da Revista Espírita e não 10. Depois, na segunda edição, né, Ariane, que Kardec fez esse reajuste, e a gente vai entender o porquê. Então, a gente vai citar as 10 aqui porque é importante. Só um pouquinho, Paulo. Essa alteração... Eu falei alteração, não adulteração, porque quando é com autorização do autor, não, é alteração. Foi na Revista Espírita e depois no Livro dos Espíritos que ele altera ou na própria Revista Espírita? Na revista, nessa edição que a gente está estudando, tem 9, tá? Aí no Livro dos Espíritos, depois ele altera para 10. Eu não sei dizer ainda se numa edição futura ele comenta dessa alteração. Legal, entendi.
Kardec, né, menciona que os espíritos não pertencem sempre, exclusivamente a uma classe só, né, que o progresso, a gente já sabe, é sempre contínuo, não existe nenhum espírito fica parado para sempre, nenhum espírito retrograda nos seus conhecimentos, no seu desenvolvimento moral, né, principalmente, e que, como a gente vai ver, a gente muitas vezes está em várias nuances, né, entre uma e outra classificação dessa escala. Uma coisa muito importante dessa escala, que ela é mais didática, né, porque ela visa nos ajudar a determinar a categoria e o grau de superioridade ou inferioridade dos espíritos com os quais nos comunicamos. Então a gente vai lá, ouve uma comunicação, e aí a gente pode, por exemplo, nos referir a essa escala de uma forma bastante assim, né, didática, meio prática, sei lá. Poxa, que tipo de linguagem aquele espírito usou, o que foi que ele falou, como é que ele estava se exprimindo? Ah, poxa, esse espírito parece que está mais ou menos aqui, então deixa eu tomar cuidado, né? Ou concordam? Sim. Sim, às vezes até porque muitas vezes está se expressando numa coisa que ele não está falando a verdade, né? Mas ele não falar a verdade desencarnado não é a mesma coisa que um encarnado não falando a verdade. O desencarnado, ele vai ser mais sincero, eu acho, por causa como disse a Ariane, ele vai estar sem esse amortecedor, né? O que vir na cabeça dele, ele vai falar. O que é bom, o que é ruim, né? Me parece. Né? Então vai esconder menos. Mas realmente bem didática essa divisão de Kardec. Sim. E ele fala para a gente usar sempre, né? Essa divisão, para poder nos ajudar, que é uma coordenada e ela é uma das principais características, mas uma das principais funções desse livro, né? Que ele fala. Porque tem como a gente se entender melhor as comunicações.